Antes da virada, Deus envia um sinal. Hill chamava isso de oportunidade disfarçada. O sinal antes da virada. Antes de qualquer mudança grandiosa na vida, há sempre um momento silencioso que antecede o milagre. É aquele instante em que tudo parece ruir, quando os caminhos se fecham e o coração se pergunta se Deus esqueceu. Mas é justamente ali, nesse ponto de quase desistência, que o sinal começa a aparecer. Napoleon Hill chamava isso de oportunidade disfarçada e dizia que os homens mais sábios aprenderam a reconhecer o presente escondido nas aparentes tragédias. O que muitos chamam de fracasso, o universo chama de preparação. O que muitos consideram perda, o espírito chama de lapidação. Você já esteve nesse ponto? Quando tudo parece desabar e uma força invisível pede apenas que você continue mais um pouco? Hill acreditava que o poder que cria riquezas e transforma destinos jamais se manifesta sem antes testar a fé de quem o invoca. Deus, em sua infinita sabedoria, nunca entrega a bênção antes da lição. Ele primeiro fortalece o caráter, molda a mentalidade e só então revela o caminho. Esse processo é o que Hill descrevia como o ensaio espiritual do sucesso. Muitos, sem perceber, desistem justamente quando estavam a um passo da virada. O sinal estava ali, uma coincidência estranha, uma pessoa inesperada, um atraso que parecia azar, mas era a vida realocando as peças. Tudo o que parecia errado, na verdade, era um acerto em andamento. Talvez agora você esteja nesse estágio. As portas se fecharam, os planos se desfizeram e o medo parece ter vencido. Mas olhe de novo. O que você chama de deserto, Deus chama de transição. O que você chama de silêncio, Ele chama de conversa. O que você interpreta como demora é apenas o tempo dele, agindo no ritmo perfeito. Hill dizia que a maioria dos homens perde as maiores oportunidades da vida porque se disfarçam de má sorte ou derrota temporária. É nesse instante, quando a alma dói e a razão vacila, que nasce o poder invisível que move montanhas. O segredo é não fugir da dor, mas interpretá-la. Cada atraso carrega uma semente de avanço. Cada frustração contém o código da superação. Você só precisa mudar a forma como olha para o que está acontecendo. Hill afirmava: toda adversidade, todo fracasso, todo desgosto traz consigo a semente de um benefício igual ou maior. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma lei. A vida funciona assim. O universo primeiro te dá o oposto do que você pediu para testar a sua vibração. Ele quer saber se você vai reagir com desespero ou com confiança. E o que determina a sua virada é justamente a forma como você responde à aparente injustiça. Não existe evolução sem desconforto. Deus nunca empurra ninguém para cima sem antes sacudir a base. É por isso que, antes da virada, vem o caos. Antes da bênção vem a perda. Antes da clareza vem a confusão. E quem entende isso começa a enxergar o invisível, o sinal. O sinal não vem com holofotes nem anjos tocando trombetas. Ele vem em forma de intuição, coincidência, sincronia, um número que se repete, uma conversa aleatória que te toca fundo, um erro que te obriga a mudar de direção. Hill dizia que Deus fala através das circunstâncias quando o homem aprende a ouvir. Então, se algo em sua vida parece fora de lugar, talvez seja o próprio Criador rearranjando o tabuleiro para te colocar onde você deve estar. E se você está se sentindo testado, saiba que os maiores vencedores da história também estiveram. Nenhum homem que construiu fortuna ou legado escapou das dores iniciais. Edison fracassou 1000 vezes antes da lâmpada. Ford faliu antes do sucesso. Hill, antes de escrever Pense e Enriqueça, perdeu tudo o que tinha. E foi naquele momento que Deus o inspirou a ensinar o mundo sobre persistência e fé. O sinal antes da virada raramente é claro. Às vezes, ele vem como uma decepção.
às vezes como uma oportunidade escondida num problema. Mas quem permanece com fé descobre que nada foi por acaso. O segredo é continuar acreditando quando a lógica manda parar. É nesse instante que você mostra ao universo que está pronto para o próximo nível. Comente aqui abaixo se você já sentiu esse tipo de sinal em algum momento da sua vida. Pode ter sido uma perda, uma coincidência, uma intuição forte. Sua história pode inspirar outros que estão prestes a viver a virada. Como Deus testa sua fé antes de abrir o caminho. Napoleon Hill dizia que Deus nunca nega uma bênção. Ele apenas verifica se o homem está pronto para recebê-la. E o teste, quase sempre, vem disfarçado. Quando tudo dá errado, quando o dinheiro some, quando as pessoas te abandonam ou quando o caminho parece confuso, é ali que o teste começa. Deus observa não o que você fala, mas o que vibra dentro de você quando o chão falta. Se o seu coração continuar dizendo "eu confio", mesmo sem entender o porquê, você está prestes a atravessar a ponte invisível que separa o esforço da recompensa. Esses testes não têm a ver com castigo, mas com lapidação. Imagine um diamante bruto. Ele só se torna valioso depois de ser pressionado, aquecido e lapidado. Assim também é com a mente humana. A pressão revela o que há dentro de você. Enquanto muitos reclamam, os sábios observam. Eles sabem que cada aparente obstáculo é uma pergunta que o universo faz. Você realmente acredita no que diz acreditar? Hill chamava isso de prova de fé aplicada à riqueza espiritual. O universo não entrega poder a quem desiste fácil, porque esse poder poderia se voltar contra o próprio dono. Por isso, o teste é sagrado. Às vezes, o teste vem em forma de silêncio. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum movimento. E a mente começa a duvidar. Será que Deus me esqueceu? Mas o silêncio não é ausência, é instrução. É nesse silêncio que você começa a ouvir o que nunca ouviria no barulho. É ali que você aprende a confiar na energia que te guia, mesmo sem ver o destino. Hill dizia que a fé verdadeira é a capacidade de agir mesmo quando a luz ainda não acendeu. E é nesse ponto que o homem comum para e o homem iluminado segue. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, mas por falta de paciência. O teste vem para medir sua resistência. Se você não aprende a esperar com fé, o universo entende que ainda não está pronto para sustentar aquilo que pediu. O poder sem maturidade se torna destruição. E Deus, por amor, muitas vezes atrasa a bênção até que a mente esteja fortalecida para recebê-la. Não é punição, é proteção. Pense em quantas vezes você achou que tinha perdido algo e meses depois percebeu que aquilo te salvou. Um relacionamento que terminou, um emprego que acabou, um negócio que desandou. E então, um tempo depois, um novo caminho surgiu. Melhor, mais sólido, mais alinhado com quem você realmente é. Isso não foi coincidência. Foi Deus reorganizando o cenário. Hill explicava que o fracasso é um truque da natureza para preparar você para grandes responsabilidades. A fé é a energia mais poderosa que existe. Ela cria pontes onde só há abismos. Ela atrai soluções onde só havia dúvidas. E quando você vibra fé mesmo no escuro, o universo entende que pode confiar em você. Esse é o segredo. O teste não vem para te derrubar, mas para te promover. Cada vez que você passa por um momento difícil e mantém a fé, algo dentro de você se expande. Você se torna mais forte, mais sábio, mais digno da abundância que pediu. Deus não testa para ver se você é digno de sofrer, mas para ver se você é capaz de sustentar o que Ele vai te dar. Muitos recebem a bênção e a perdem porque não estavam preparados mentalmente. Hill repetia que a mente é o único instrumento capaz de criar riqueza duradoura. Então, quando algo se atrasa, não é o universo dizendo não,
É Ele dizendo: prepare-se melhor. Quando você compreender isso, a dor muda de significado. Ela deixa de ser castigo e se torna sinal. Aquele problema não veio para te parar, veio para te posicionar. Aquela perda não veio para te enfraquecer, veio para te purificar. Quando Hill falava de oportunidades disfarçadas, ele se referia exatamente a isso. As provações que parecem destruição, mas escondem uma direção. Se neste momento você está sendo testado, não resista. Respire fundo e diga: Deus, eu confio no teu processo. Essa simples declaração muda a energia ao seu redor. Ela alinha sua vibração com o propósito, e quando o propósito e a fé se encontram, o impossível começa a se mover. Deixe nos comentários. Você já passou por uma fase em que tudo parecia perdido, mas depois percebeu que era o empurrão que precisava? Compartilhe. Sua experiência pode ser o sinal que outro precisa enxergar. Oportunidades disfarçadas. Como reconhecer os presentes de Deus? As maiores bênçãos da sua vida não chegam embrulhadas em papel dourado. Chegam cobertas de poeira, de incerteza, de aparente caos. Hill dizia que a maioria das pessoas tropeça na oportunidade porque ela vem vestida com macacão e se parece com trabalho. O que ele queria dizer é que Deus nunca entrega milagres prontos, mas sementes disfarçadas de desafios. Cada porta fechada, cada não recebido, cada pessoa que se afasta, tudo isso, no fundo, é uma manobra divina para empurrar você para onde precisa estar. A mente comum busca conforto. A mente preparada busca sentido. Quando algo dá errado, o homem comum pergunta: por que isso está acontecendo comigo? O sábio pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança de pergunta abre portais. O problema se transforma em instrução. A dor vira combustível. Hill explicava que a vida é uma escola em que cada obstáculo é um professor. E só quem se permite aprender é promovido. Deus, em sua grandeza, nunca interrompe uma história sem propósito. Se algo terminou, é porque ele já preparou o próximo capítulo. Mas para enxergar o novo, é preciso se libertar da amargura do velho. Quando você segura o que já terminou, bloqueia o fluxo do que está chegando. Hill dizia que o homem que teme perder nunca descobrirá o que pode ganhar. E o medo de soltar é o que faz muitos viverem presos ao passado, ignorando os sinais do futuro que batem à porta. As oportunidades disfarçadas não gritam, elas sussurram. Elas se escondem em coincidências improváveis, em pequenos atrasos que mudam o rumo, em encontros inesperados que parecem acaso, mas são exatidão. Às vezes, é aquele e-mail que você quase apagou, aquela conversa aleatória, aquele convite que parecia sem importância. O universo age em silêncio, mas com precisão cirúrgica. Hill afirmava que quando o homem se alinha com a mente infinita, as coincidências se tornam provas da direção divina. Por isso, esteja atento. O sinal de Deus raramente é espetacular. Ele vem na intuição, naquela voz que te diz: vai por aqui, mesmo quando ninguém entende. Vem no arrepio, na paz repentina, no sonho repetido. São mensagens sutis que exigem sensibilidade, não pressa. A pressa é inimiga da percepção. Quando você desacelera e silencia o ruído mental, começa a perceber o padrão por trás dos acontecimentos. O caos tem lógica, mas só o coração tranquilo consegue decifrar. Imagine um agricultor. Ele planta uma semente e por meses não vê nada acontecer. Mas ele confia, rega, protege o solo e espera. De repente, o broto surge e tudo faz sentido. Assim é com os sinais da vida. O problema é que muitos arrancam a semente no meio do processo porque não suportam esperar. Hill dizia: o sucesso vem para aqueles que o esperam, mas apenas depois de terem pago o preço da paciência e da fé. Toda dificuldade traz um presente embutido.
Uma demissão pode esconder a liberdade de empreender. Um término pode abrir espaço para um amor verdadeiro. Uma perda pode revelar o valor da fé, mas é preciso olhos espirituais para enxergar. Deus raramente grita. Ele ensina através dos movimentos da vida. Quando algo parece tirar de você, na verdade está te livrando de algo que impediria o seu crescimento. Você pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e dizer: era isso que eu precisava. Hill passou por falências, traições e decepções antes de se tornar o homem que inspirou gerações. Ele mesmo confessava que as fases mais duras foram as que mais o aproximaram de Deus e da sabedoria interior. O sofrimento o obrigou a buscar dentro o que o mundo não podia oferecer. Então, da próxima vez que algo não sair como planejado, não pergunte por que isso aconteceu comigo, e sim o que isso quer me mostrar. Essa simples mudança transforma o desespero em descoberta. É assim que o homem comum se torna mestre de si mesmo. Comente abaixo. Qual foi a maior oportunidade disfarçada que você já viveu? Aquele momento que parecia perda, mas depois se revelou um presente? Sua história pode ser o sinal que alguém precisa hoje. Quando a dor é a linguagem de Deus para te redirecionar. A dor não é um castigo, é uma bússola. Ela aponta para onde você precisa olhar, mesmo que sua mente queira fugir. Hill dizia que a dor é o chamado divino para a transformação, porque nada desperta tanto o poder interior quanto o desconforto. É quando tudo se desorganiza que o espírito começa a se reorganizar. Deus usa a dor não para te punir, mas para te reposicionar. Ela vem quando você se afasta do propósito, quando sua mente se distrai com o que brilha e esquece o que ilumina. É um lembrete, às vezes doloroso, de que há algo maior esperando por você. Pense em quantas vezes você precisou perder para aprender. Quantas vezes o fim de algo te salvou sem que percebesse. A dor é o tradutor da vontade de Deus quando você ignora os sinais suaves. Se você não escuta o sussurro, a vida aumenta o volume. E se ainda assim insiste, o universo te empurra. Hill afirmava que o homem só se move por duas forças, a inspiração e a dor. E quando ele não aprende pela primeira, será instruído pela segunda. A mente humana tende a resistir ao novo, porque o novo exige desprendimento. Por isso, a dor muitas vezes vem para quebrar as falsas seguranças, aquele emprego estável que te mantinha pequeno, aquele relacionamento que te afastava de si mesmo, aquela rotina que te fazia sobreviver, mas não viver. A dor entra como uma demolição necessária para abrir espaço para o novo. E quanto mais você luta contra ela, mais ela cresce, porque o propósito é te libertar, não te prender. Deus não desperdiça sofrimento. Nenhuma lágrima cai em vão. Cada perda tem uma geometria espiritual que, com o tempo, se encaixa no desenho da sua missão. Hill dizia que as mentes mais brilhantes da história eram as que aprenderam a decifrar o sentido oculto da dor. Elas não se perguntavam por que eu, mas para quê? E essa simples pergunta muda o foco da vítima para o aprendiz. A dor também é o fogo que purifica o ouro. Ela queima o que é superficial e revela o essencial. Quando a dor chega, algo dentro de você começa a despertar. É como se uma parte antiga morresse para que o verdadeiro eu pudesse nascer. Hill chamava isso de momento de reconstrução espiritual, onde o homem deixa de viver pelo medo e passa a agir pela fé. Ele acreditava que ninguém alcança a grandeza sem antes conhecer a solidão, o fracasso e a dúvida. Porque é nesses desertos que Deus sussurra verdades que não poderiam ser ouvidas em tempos de conforto. Quantas vezes você já pensou, por que isso aconteceu comigo? E anos depois agradeceu por ter acontecido? Essa é a magia disfarçada da dor.
Ela só revela seu propósito depois que você atravessa o vale. Mas enquanto atravessa, o segredo é não amaldiçoar o caminho. Hill dizia que o fracasso é apenas a natureza ajustando o curso da sua vida para que ela entre em harmonia com o propósito. Deus fala através da dor porque sabe que ela é a única linguagem que todos entendem. Mas o tom da mensagem muda de acordo com a consciência. Para alguns, é destruição. Para outros, é renascimento. Quando você entende isso, começa a agradecer, mesmo sem ver o resultado. E é nesse instante que o sofrimento começa a perder o poder sobre você. A dor vem para interromper o padrão e abrir o portal. É o sinal final antes da virada. E quando você aprende a interpretar esse código, algo em sua alma desperta. Você começa a ver beleza até nas ruínas, porque entende que o que está sendo demolido não é você, é apenas o velho que já não serve mais. Comente, você já viveu um momento em que a dor te redirecionou para um caminho melhor? Compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir sua história para entender o que está vivendo agora. A hora de reconhecer o sinal e dar o passo de fé. Há um momento em que o universo sussurra. Agora. É o instante sagrado em que o sinal se manifesta, mas só quem está desperto o reconhece. Hill dizia que a diferença entre os homens comuns e os homens de sucesso é a capacidade de agir quando a maioria ainda está esperando certeza. E é aí que entra o passo de fé, o ato de mover-se antes que o chão apareça. Deus não mostra o caminho inteiro, Ele mostra o primeiro degrau. O restante se revela enquanto você anda. Muitos pedem um milagre, mas exigem que ele venha com garantias. Querem ver para crer, quando o verdadeiro poder está em crer para ver. O sinal de Deus nunca vem acompanhado de manual. Ele vem acompanhado de paz. Uma paz que não faz sentido para quem observa de fora, mas é inconfundível para quem sente. Essa paz é o selo do divino dizendo, siga, eu estou com você. Hill chamava isso de confirmação vibracional, o ponto em que a fé se torna movimento. Reconhecer o sinal é simples, mas não é fácil. Exige silêncio interno, humildade e disposição para abandonar o controle. Deus fala em meio às coincidências, mas você só as percebe se estiver presente. Às vezes, o sinal é uma ideia que não sai da sua cabeça. Às vezes, é uma pessoa que cruza seu caminho repetidas vezes. Às vezes, é um desconforto insistente te mostrando que já é hora de mudar. Quando o universo quer que você siga, ele não pede, ele incomoda. Hill dizia que o homem que espera o momento perfeito nunca sai do lugar. Os sinais aparecem quando você já está preparado, mesmo que não se sinta pronto. O medo é o último guardião antes da virada. Se você sentir medo, é porque está na direção certa. O medo só aparece quando algo importante está prestes a nascer. Então, não espere coragem, haja com fé. A coragem vem depois. Deus sempre envia confirmações para quem se move. Quando você dá o primeiro passo, Ele envia o segundo. Quando você demonstra confiança, Ele amplia o caminho. A fé ativa o fluxo da providência. É como se o invisível começasse a trabalhar a seu favor. As pessoas certas aparecem, as portas certas se abrem, o dinheiro vem de onde você nem imaginava. Hill afirmava: quando o homem define o propósito e mantém a fé, o universo conspira em silêncio. Por isso, o sinal não é um evento extraordinário, é um convite à ação. Você o reconhece quando o medo e a intuição se encontram, um dizendo, não vá, e o outro, mais silencioso, dizendo, é por aqui. E se você escutar o segundo, verá que tudo começa a se alinhar. É assim que o milagre se desenha, um passo de cada vez, em direção ao que você ainda não entende, mas sente que é certo. Talvez você esteja agora diante desse exato sinal. Algo dentro de você diz para seguir, mudar,
perdoar, recomeçar. Mas a mente questiona, cria dúvidas, procura lógica. É aí que o teste volta. Deus quer saber se você confia mais na vibração ou na explicação. Hill dizia que as maiores decisões da vida vêm envoltas em incerteza, e é a fé que transforma o invisível em realidade. Esse é o instante em que você precisa escolher entre continuar preso ao medo ou atravessar a ponte da fé. Nenhum sucesso verdadeiro nasce da segurança, nasce da entrega. Quando você solta o controle, o universo assume o comando. Quando você confia, mesmo sem entender, o invisível trabalha nos bastidores. E quando olha para trás, percebe que tudo fazia parte do plano. Comente, você já sentiu aquele sinal de que era hora de mudar e mesmo com medo deu o passo? O que aconteceu depois? Sua história pode ajudar alguém a reconhecer o próprio sinal. O momento da virada, quando o universo confirma sua fé, há um instante em que tudo muda. Não há aviso, não há fogos, não há aplausos, apenas uma sensação profunda de que algo finalmente se encaixou. Hill dizia que, quando o homem se mantém firme mesmo diante da dúvida, o universo se curva diante da sua determinação. É nesse ponto que a virada acontece. A energia que antes parecia bloqueada começa a fluir e tudo o que estava parado começa a se mover. Aquilo que você buscava começa a te buscar. A fé amadurecida se transforma em magnetismo. Você não precisa mais correr atrás. Você atrai. Deus nunca se atrasa. Ele espera que você esteja pronto. E quando a lição é aprendida, a bênção se manifesta com naturalidade. Nada forçado, nada confuso, apenas uma sequência de acontecimentos que se alinham como se o invisível estivesse orquestrando cada detalhe. Hill chamava isso de sincronia divina, o ponto onde a mente humana entra em harmonia com a mente infinita. A virada é silenciosa, mas transformadora. De repente as ideias fluem, as pessoas certas aparecem, as portas que pareciam seladas se abrem com leveza. Você entende que nunca foi rejeição, era redirecionamento, nunca foi atraso, era treinamento, nunca foi perda, era libertação. Tudo o que parecia contra você estava, na verdade, te empurrando para o destino. Deus usa as circunstâncias como ferramentas de precisão para moldar sua fé. E quando a fé se torna madura, ela começa a criar realidade. Hill dizia, a fé é a única força capaz de transformar um desejo em ouro. O momento da virada é quando o medo deixa de comandar. Você sente uma paz diferente, mesmo sem ter todas as respostas. O passado já não pesa, o futuro não assusta e o presente se torna suficiente. É o sinal final de que a energia mudou. É quando você compreende que o universo nunca te negou nada. Apenas esperava que você vibrasse na mesma frequência daquilo que pedia. Quando isso acontece, o impossível se torna inevitável. Hill contava histórias de homens que estavam prestes a desistir quando a fortuna chegou. Um deles abandonou a mineração 3 metros antes de encontrar a veia de ouro. Outro persistiu um dia a mais e se tornou milionário. É assim com a vida espiritual. Muitos desistem na véspera da bênção. O segredo é continuar acreditando quando o corpo quer parar. É essa teimosia sagrada que move o universo. Você vai perceber que a virada não acontece fora, mas dentro. Quando a mente muda, o mundo muda. Quando você começa a pensar com gratidão e agir com fé, o campo vibracional ao seu redor se reorganiza. Pessoas te tratam diferente, oportunidades te notam, a abundância começa a te reconhecer. O mesmo Hill, que estudou os milionários da sua época, concluiu que a riqueza não é um prêmio, mas uma consequência. A consequência de uma mente disciplinada, de um coração confiante e de uma alma em sintonia com o Criador. Então, se você sente que está no limite, lembre-se, o limite é o endereço onde os milagres moram. Deus te trouxe até aqui para que você não desistisse antes da colheita.
O que parecia o fim é, na verdade, o ponto de virada. E o sinal está claro. Continue. Hill diria que você está a um pensamento de distância da fortuna, mas não apenas a fortuna material, e sim a abundância completa, onde paz, propósito e prosperidade se unem em um só estado de consciência. Agora, inspire fundo e diga: eu confio no tempo divino, eu reconheço os sinais, eu me abro para a virada. Sinta essa frase. Deixe que ela se torne verdade dentro de você, porque o universo responde à vibração, não às palavras. E neste momento, se você acreditar, o invisível já começou a se mover. Comente abaixo se você está pronto para a sua virada. Escreva: eu confio no tempo de Deus. E ative essa energia na sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando enxergar o sinal. Como transformar oportunidades disfarçadas em resultados reais, técnicas e exemplos. Hill dizia que a fé sem ação é apenas esperança. Para transformar o sinal em prosperidade real, é preciso agir de forma alinhada com a nova consciência. A seguir estão as práticas que ele considerava essenciais para converter provações em poder. 1. O diário do sinal. Durante 21 dias, anote todas as coincidências, ideias e encontros inesperados que acontecerem. Não descarte nada. Hill acreditava que o subconsciente se comunica por meio de sinais repetitivos. Pode ser uma palavra que surge diversas vezes, um número, uma música, uma frase que alguém diz. O segredo é observar. Ao final dos 21 dias, revise o que se repete. Ali estará a direção. 2. A técnica da reinterpretação. Pegue o problema que mais te incomoda e mude a pergunta. Ao invés de "por que isso aconteceu comigo?", pergunte "o que isso está tentando me ensinar?". Escreva 5 respostas possíveis. Faça isso todos os dias até sentir uma mudança emocional. Esse exercício reprograma o cérebro para enxergar oportunidades onde antes via dor. 3. O passo de fé consciente. Escolha uma ação que você tenha adiado por medo. Algo pequeno, mas simbólico. Pode ser enviar uma proposta, abrir um canal, encerrar uma relação que te prende, mudar de cidade, publicar um projeto. Dê esse passo sem esperar segurança, apenas alinhamento. Hill afirmava: quando o homem age com fé, a própria natureza se reorganiza para auxiliá-lo. 4. O código do silêncio. Reserve 10 minutos por dia para ficar em completo silêncio. Sem música, sem celular, sem palavras. Apenas respire e ouça. Hill acreditava que a mente humana é como um rádio. Quando está cheia de ruído, perde a frequência divina. O silêncio é o canal onde os sinais se tornam nítidos. 5. O exercício da gratidão antecipada. Agradeça todos os dias pelo que ainda não aconteceu, como se já fosse real. Essa técnica muda a vibração do corpo e ativa o campo de possibilidades. Hill dizia que a emoção da fé é o ímã da realização. A gratidão antecipada é o treino da mente para vibrar na abundância antes que ela se manifeste. 6. O teste da persistência. Quando algo parece travado, ao invés de desistir, dobre o esforço. Hill provou que 95% das pessoas desistem no momento em que o resultado está prestes a surgir. Faça o que ele chamava de ação além da dor, uma atitude extra mesmo quando a vontade acabou. Esse movimento quebra o ciclo da resistência e cria momentum espiritual. 7. O ritual de alinhamento matinal. Logo ao acordar, declare: hoje, tudo o que acontece trabalha a meu favor. Repita 3 vezes com sentimento real. Depois, visualize sua meta já realizada. Veja os detalhes, sinta a emoção, imagine-se dentro do resultado. Hill ensinava que o subconsciente não distingue o real do imaginado. Ele apenas responde à intensidade emocional. 8. A releitura das derrotas.
Liste seus 3 maiores fracassos. Depois, ao lado de cada um, escreva o que aprendeu com eles e o que essas situações te proporcionaram. Essa prática dissolve a energia de culpa e ativa o poder da gratidão. Hill dizia: a adversidade é o berço da sabedoria. 9. A vibração do serviço. O dinheiro e o sucesso são subprodutos do valor entregue. Pergunte-se todos os dias: como posso servir melhor hoje? Quando você se torna canal de valor, o universo responde com abundância. Hill acreditava que a verdadeira riqueza nasce quando o propósito encontra utilidade. 10. O ato de compartilhar a fé. Toda vez que você compartilha uma mensagem de esperança, você multiplica sua própria energia. Por isso, conte sua história, inspire alguém, ensine o que aprendeu. Hill dizia que o conhecimento só se torna poder quando é compartilhado. Essas práticas transformam os sinais em ação e as oportunidades disfarçadas em prosperidade tangível. Deus não quer apenas que você entenda os sinais. Ele quer que você os use para evoluir e prosperar.